sua infraestrutura de rede. Né? Muita gente que, já vou fazer uma máquina, já vou configurar outras coisas. O ideal é que você tenha uma rede, porque muitas vezes, depois que você começa a colocar a máquina dentro da sua estrutura do Azure, fica um pouco complexo de você modificar a rede. Né? A gente tem que usar alguns recursos de movimentação que não são tão simples assim e que geralmente causam indisponibilidade. Né? São passos mais complexos de fazer. Então, para que você tenha menor trabalho, é ideal que você comece de forma correta, planejada, essa é a palavra certa, e aí, a partir disso, tudo vai funcionar de uma maneira mais clara. Muita gente pergunta para mim, Rafa, eu vou começar em Azure, eu preciso saber de infraestrutura? Depende com o que você vai trabalhar dentro de Azure, né? Se você vai trabalhar com a parte de administração, com a parte de arquitetura, sim, você precisa saber de infraestrutura. Aí o pessoal fala, mas eu não sei nada de rede, eu fico perdido na parte de endereçamento. Se você quer ser um administrador de Azure, você tem que configurar a Virtual Network. Se você vai ser um arquiteto, você precisa entender como funciona a Virtual Network. Então eu aconselho que se você quer ir para essa área técnica, você procure, se você tem dificuldade com isso, que você procure voltar, dar um passo atrás, entender um pouquinho de conceitos de rede, entender como que funcionam divisões de rede, pelo menos o básico, para que você possa dar o start. Prova a Z104 e a Z303 cai muito Virtual Network, você tem que saber. Não, agora eu quero trabalhar com Big Data, eu quero trabalhar com parte de dados, eu vou trabalhar com desenvolvimento. Você não precisa se aprofundar tanto nisso, porque não vai ser a maior utilização do seu dia a dia. Né? Mas como a gente fala de usar a nuvem para que você não tenha tanto uma dependência de uma equipe de infraestrutura, se você é desenvolvedor, o ideal é que você tenha pelo menos uma noção de como isso funciona. Então, sim, é importante que você entenda de rede. Se você quer ser um arquiteto ou um administrador, aí não tem escolha, você tem que entender, tem que passar por isso. E a gente sempre começa com rede porque a gente vai montar uma estrutura muito bem definida, a gente vai configurar como que vai funcionar a nossa rede, quais os endereçamentos que a gente vai usar, onde é que a gente vai colocar as nossas máquinas, subnets que a gente vai estar trabalhando, tudo isso. A partir do momento que a gente tem essas definições, aí a gente começa a colocar recursos em cima. Né? Como eu falei, é muito mais fácil planejar antes, gastar um tempo com planejamento para que o restante das coisas saiam de maneira correta. Às vezes a gente não gasta tempo com planejamento e lá na frente a gente precisa fazer uma modificação, precisa colocar uma máquina em outro local e a gente gasta um tempo muito maior e muitas vezes a gente acaba gerando indisponibilidade dentro do ambiente. Então, o Virtual Network tem que ser um dos primeiros passos dentro da sua infraestrutura de Azure. Falando de Virtual Network, né? Fazendo uma analogia ao que a gente tem em uma rede on-premise, por exemplo, o Virtual Network seria como se você pegasse os seus switches, começasse a passar o seu cabeamento por toda a sua rede, definisse quais os IPs que você vai utilizar e a partir dali os seus equipamentos que são plugados na rede vão começar a receber IPs. Basicamente é isso, né? Para que eu tenha uma máquina virtual, obrigatoriamente eu preciso ter um Virtual Network, ou seja, a máquina, para que a gente acesse a máquina, ela tem que ter conectividade de rede. Lembre que a gente está acessando remoto, né? A gente não tem uma console. Quem está acostumado a trabalhar com virtualização, com Hyper-V, com VMware, sabe que mesmo que a máquina não tenha conexão de rede, a gente vai via console e acessa a máquina. No Azure não, e qualquer outro cloud provider não. Né? Se a gente não tem conexão de rede com a máquina, a gente não vai acessar. A máquina tem que ter conexão de rede. Então é importante que a gente tenha uma definição. A gente sempre fala, faça o desenho da sua estrutura, né? Não que você não possa mudar, que você não possa crescer a sua rede, acrescentar outras estruturas do lado, de forma paralela. Tudo isso é super possível, mas você tem que ter primeiro uma definição de como você vai começar para sair bem estruturado. Mais uma vez repetindo, mudar depois é muito mais trabalhoso do que você planejar e começar com isso muito bem feito. A Virtual Network, ou VNet, como a gente chama, é a principal estrutura de rede, né? Onde a gente define todo o nosso endereçamento. E as nossas máquinas virtuais vão estar conectadas a essa estrutura. A VNet, né, ela é o que vai delimitar aonde a minha rede tem o endereçamento que eu estou utilizando. Aí a gente entra naquelas questões de máscara de rede. Se eu vou usar 1/24, 1/16, 1/8, se eu vou quebrar essas máscaras aí no meio do caminho. A partir da máscara que eu utilizo, que a gente chama de Address Space no Virtual Network, é o que vai delimitar a quantidade de redes que eu vou ter dentro das minhas subnets. Então a gente começa com um desenho de VNet, que é o contexto maior, que é a minha rede como um todo, e dentro das VNets a gente vai criando subnets, onde a gente começa a segmentar as redes que as nossas máquinas e recursos vão conectar.
Toda máquina virtual, ela tem uma placa de rede, uma NIC que a gente chama, Network Interface Card. A NIC, ela obrigatoriamente para funcionar, né, a máquina para funcionar, ela tem que ter uma placa de rede plugada em uma subnet. Né? A gente não pluga direto na VNet, a gente pluga na subnet. Eu tenho uma VNet grande e dentro dessa VNet eu vou quebrando as máscaras e criando várias redes menores. Importante, muita gente pergunta, Rafa, a subnet é como se fosse uma VLAN? Não, é um pouco diferente, porque a subnet por padrão, se eu tenho uma VNet lá com /16, eu posso criar várias subnets com /24 dentro, e todas as subnets que estão dentro da mesma VNet se comunicam sem restrição, tá? Isso é conteúdo de AZ104 já, a gente já está aprofundando o conteúdo. Então, tudo que está dentro da mesma subnet, ou melhor, todas as subnets dentro da mesma VNet se comunicam. Agora, uma VNet comunicar com outra, por padrão, não funciona. Tem meios? Tem meios, super tranquilo, a gente faz isso toda hora. Mas, por padrão, se eu configurar duas VNets, elas não se comunicam. Se eu tenho subnets dentro da mesma VNet, tudo isso se comunica. Depois eu vou desenhar isso para vocês, para que fique muito mais fácil de vocês entenderem. Por que a gente divide em subnets? Para a gente ter uma segmentação de serviço, para a gente trazer um pouco mais de segurança e organização para a nossa estrutura de rede. Quais são as faixas de endereçamento que eu posso estar utilizando dentro da minha estrutura de Azure? São aqueles mesmos IPs que a gente usa no nosso ambiente on-premise, que são IPs não roteáveis, por exemplo, rede 10, rede 172 e rede 192. Tudo que é não roteável eu posso usar. As mesmas faixas de rede que eu utilizo para configurar minha rede on-premise é o que eu vou fazer aqui. Né? É como se eu estivesse configurando o roteamento da minha rede dentro do meu data center. Da mesma forma, exatamente igual. NSG, esse cara é um cara muito importante, Network Security Group. O que é o NSG? O NSG eu gosto de dizer que ele é um mini firewall. Por que ele é um mini firewall? Porque ele tem uma das principais funcionalidades do firewall, que é a filtragem de pacotes. Ou seja, o NSG é o cara responsável por fazer um filtro, monitorar tudo que está passando num determinado segmento da sua rede. Né? O importante, por que o NSG não é um firewall? Porque ele faz apenas uma das funções, que é a filtragem de pacote. E ele trabalha sempre na camada de rede. O firewall trabalha na camada de aplicação, camada 7 do modelo OSI. O NSG vai trabalhar na camada 4, ou seja, ele só trabalha com IP. Se eu quiser restringir, por exemplo, o acesso a um determinado endereço de internet com o NSG, eu tenho que colocar qual é o IP desse endereço. Né? No firewall não, no firewall eu posso colocar o URL, o FQDN, né? www.tal endereço. Agora no NSG não, e isso é uma limitação bastante grande. Pergunta de AZ104, aonde eu posso conectar um NSG? Em dois locais, em subnets e em placas de rede de máquina virtual. A grande pegadinha, eu não posso colocar um NSG na VNet inteira, tá? Se eu tenho uma VNet e dentro da VNet eu tenho duas subnets, eu posso configurar o mesmo NSG para as duas subnets? Posso, tá? Posso ter mais de uma subnet atrelada ao mesmo NSG e até o ideal para que a gente tenha uma administração centralizada. Mas eu não posso configurar ele para a VNet inteira. Isso eu tenho que fazer de forma manual. O NSG ele sempre vai validar qual é a origem, qual é o destino, qual é a porta de origem, porta de destino, o protocolo que eu estou usando e se eu vou permitir ou se eu vou negar esse tráfego. Por padrão, quando a gente cria uma máquina virtual, ele sempre vai tentar atrelar o NSG à placa de rede. Né? Isso, quando a gente está montando uma máquina apenas de teste, não tem problema nenhum. Ambientes de produção, isso é um problema. Tá? Se você vai usar NSG, o ideal é que você coloque ele na subnet inteira. Por quê? Se você for fazer o deploy de 100 máquinas na mesma subnet e você configurar o NSG para cada máquina, imagina que você tem 100 NSGs para liberar uma regra. Né? E isso é inviável. Se você coloca o NSG na frente da subnet, através dele você faz o gerenciamento das 100 máquinas que estão dentro desta subnet. Posso ter um NSG na subnet e outro na placa de rede? Posso, embora não seja nem um pouco recomendado. Quando você tem esse cenário, né, daqui a pouco você esqueceu que tinha um NSG lá na subnet, embora o Azure avise você no momento da criação, mas se por algum motivo você coloca o NSG também na placa de rede, quando você for liberar uma regra, isso é pergunta de provas de 104, você tem que liberar nos dois NSGs. Né? A regra tem que ser compreendida nos dois NSGs, senão não é liberada. Essas regras a gente chama de ACLs, né? São as regras tanto de liberação quanto de negação de serviço. Então, o NSG pode ser atribuído à placa de rede, à NIC e a subnets. Eu posso atribuir ele a várias subnets ao mesmo tempo, mas não posso atribuir diretamente a uma VNet.
Aqui eu trouxe um pequeno desenho de arquitetura para que vocês tenham uma primeira imagem de como isso funciona, tá? Aqui, vocês podem ver que a gente cria a primeira camada, que é o Virtual Network, que é esse ponto tracejado aqui, né? Isso compreende um Virtual Network. O Virtual Network seria um desenho maior, a minha rede maior, a estrutura maior. E aqui dentro eu tenho duas subnets. Notem que é uma subnet de front-end e uma subnet de back-end. Subnets se comunicam? Sim, subnets dentro da mesma VNet se comunicam sem problema nenhum. O que acontece? Lembra que o NSG a gente pode atrelar ele à subnet ou à placa de rede. Nesse caso aqui eu tenho o NSG em cada subnet. Eu posso restringir, né, por padrão essas duas subnets vão se comunicar sem problema nenhum. Mas se eu colocar um NSG em cada uma, eu posso restringir o tráfego entre elas? Posso. Posso colocar um tráfego liberado somente numa porta, somente no IP, eu posso fazer esse tipo de configuração sem problema nenhum, tá? E a gente usa geralmente isso quando a gente quer montar um cenário parecido com esse, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho um cenário onde eu tenho um load balancer, que está aqui como facing load balancer, né? Public facing, ou seja, é um load balancer que está exposto lá na rua, onde tenho provavelmente minhas máquinas web, como se fosse o meu site. E aí, quem está da rua consegue bater nesse load balancer, que tem um IP público, e ele vai redirecionar a conexão para essas três máquinas que estão aqui. Eu não tenho, por exemplo, aqui eu tenho esses databases que estão rodando em VM, não estão publicados para a rua. Notem que é um internal load balancer. Só quem chega nessas máquinas é os meus servidores, porque eles precisam consultar o banco de dados e não o usuário que está externo. Então aqui são infraestruturas de rede que a gente pode ir criando para que a gente tenha tudo isso facilitado, segmentado da melhor maneira possível e que a gente comece a trabalhar da maneira correta. A gente precisa desenhar sempre a nossa rede antes de começar. Tem que montar a arquitetura, pessoal. Não dá para sair criando de qualquer forma, né? Você tem que sentar com as pessoas que vão utilizar os serviços e começar a definir essas camadas de arquitetura, quem conversa com quem, como que a gente faz o bloqueio, como que a gente faz a liberação, cenários que a gente possa trabalhar em cima disso. A gente pode segmentar os tráfegos, a gente pode liberar tráfego. Existe melhor prática de rede? Existe. Eu vou mostrar na sequência para vocês como que funciona isso. Esse aqui é uma arquitetura de referência, né, de redes hub spoke. Né? O que é uma rede hub spoke? Ela é um padrão de rede utilizado, é um padrão de mercado, né? É um modelo de referência para você criar suas estruturas de rede, principalmente nesses formatos cloud. Não é utilizado apenas pelo Azure, pela Microsoft, mas qualquer tipo de provedor, quando a gente está desenhando um modelo de rede, a gente sempre fala de rede hub spoke, porque ele é um padrão de referência, porque ele serve para que a gente isole os workloads que são necessários, que a gente faça com que os serviços que devam se comunicar tenham acesso um ao outro da melhor maneira possível. Então é uma maneira de a gente segregar de forma efetiva o nosso tráfego. Esse desenho que eu trouxe aqui foi um desenho que a gente usou nas nossas Olimpíadas, no evento passado que a gente criou. A gente montou toda essa estrutura aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho. É um formato de hub spoke. A gente acabou de ver essa imagem aqui, onde a gente tinha um pedaço de uma rede dessas. Notem que a gente tinha um virtual network e dentro desse virtual network a gente tinha duas subnets. Quando a gente volta para esse desenho, notem o que eu tenho aqui. Olha, eu tenho um virtual network que ele tem o nome de VNet Hub, outro virtual network que é o VNet PRD, eu coloquei aqui como Spoke 1, e outro virtual network que é o VNet Dev, que está como Spoke 2. Lembrem que eu falei que quando a gente tem subnets dentro da mesma VNet, elas se comunicam. Agora, VNets por padrão não. Então quer dizer que quando eu faço o deploy dessas três VNets, notem que elas têm endereçamentos totalmente diferentes, né? Essa aqui é 10.10.00/16, 10.11.00/16 e 10.12.00/16. Essas três virtual networks, elas não se conversam por padrão, tá? E esse é o melhor cenário. Como que a gente pode fazer isso? A gente chama de VNet de hub, aquela VNet onde ela tem a maioria dos serviços que precisam ser compartilhados para toda a sua rede. Por exemplo, o Firewall. O Firewall tem que ser o centralizador dos acessos, né? Tudo que está entrando, tudo que está saindo da minha rede tem que passar pelo Firewall. Aqui a gente tem um serviço de VPN que está sendo interligado com os meus usuários que estão trabalhando, por exemplo, em home office. Eu tenho um serviço aqui de Active Directory, que todo mundo precisa autenticar, então todas as redes vão ter que chegar aqui. Então são exemplos, serviços que precisam ser acessados por todo mundo estão na VNet de Hub. O Hub é o centralizador, todo mundo fala com o Hub. E aqui, quando eu tenho os meus spokes, que são as pontas da minha rede, eu posso isolar os workloads.
Por exemplo, aqui eu tinha um serviço de uma aplicação web de produção. Ela era isolada, ela não comunicava com essa VNet onde é desenvolvimento. Notem que elas não têm comunicação. As duas conectam na VNet Hub, mas não se falam entre elas. Isso é bom porque quando eu estou fazendo um deploy de um serviço de homologa ou de dev, eu tenho a certeza que ele não vai impactar com produção, porque eles não se comunicam, eles não se conversam, então eu tenho um isolamento de rede. Beleza, Rafa, mas você acabou de falar que as VNets, por padrão, elas não se comunicam. Como que eu faço para os spokes se comunicarem com a VNet de Hub, que tem os serviços compartilhados que são necessários para todo mundo? A gente tem um cara chamado de peering. O que o peering faz? O peering ele faz um link direto entre as VNets. Então, quando eu tenho as minhas VNets segmentadas, eu posso criar uma conexão de peering. Quando eu crio esse peering, o que acontece? É como se eu fizesse um link direto de roteamento. A Microsoft faz todo o roteamento, por mais que você tenha endereçamentos totalmente diferentes, a Microsoft faz todo esse roteamento para mim e eu passo a ter comunicação entre as minhas VNets. Nesse modelo de Hub Spoke, a gente parte do princípio que o Hub tem peering com todo mundo, ou seja, eu tenho um peering com essa VNet de produção e tenho um peering com a VNet de desenvolvimento. Mas desenvolvimento e produção não tem nenhuma comunicação entre elas. Então, todo mundo que precisa de firewall para sair, para entrar na rede, passa por aqui. As aplicações que precisam se autenticar no AD estão aqui, né? O serviço dos meus usuários que estão vindo pela internet, pela VPN, se comunicam com os dois ambientes, certo? Então, essa é a maneira da gente isolar recursos de forma organizada. Se em determinado momento, Rafa, eu precisar comunicar desenvolvimento com homologação, eu fiz toda a segmentação, dividi a rede bonitinho, como você falou, fiz o planejamento. Passou 6 meses, preciso que a rede de produção e de desenvolvimento se falem. Como que eu faço isso? É fácil? É fácil. Simplesmente eu crio um peering entre essas duas VNets, né? Vou fazer com que elas comuniquem. Se em determinado momento eu não quero mais que elas se comuniquem, eu vou lá e removo o peering e elas param de se comunicar. Tá? Esse é o melhor cenário que a gente tem de criação de redes. É um cenário onde a gente tem as melhores práticas e, inclusive, a Microsoft sugere que a gente trabalhe dessa forma, que a gente use sempre a configuração de Hub Spoke para que a gente faça segmentação. Ambientes que se comunicam, faz o peering. Ambientes que tem que ficar isolado, faz o peering somente com o Hub. Ok? E essa é o formato de arquitetura. Quando você começar a desenhar a sua rede, pense sempre no formato Hub Spoke. É o melhor formato, mais seguro e o indicado para que você comece a trabalhar dessa forma, ok? Agora a gente vai para a prática. A gente vai criar uma VNet, vai criar subnets, a gente vai montar um desenho de rede, vou mostrar para vocês como desenhar até o software que vocês podem utilizar para fazer esses desenhos. E a gente vai montar uma estrutura básica de VNets. Depois a gente vai jogar, na sequência a gente vai deixar essa rede pronta e a gente vai testar isso na próxima aula, quando a gente colocar as nossas máquinas virtuais dentro dessa estrutura. Mas a gente vai criar VNets, a gente vai criar a subnet e vai criar o NSG. E depois a gente vai validar como tudo isso vai funcionar, ok? Então, bora para o portal para a gente começar a fazer essa parte prática. Fala galera, seguimos aqui então para começar a nossa parte prática referente à Virtual Network. Para a gente começar, mais uma vez voltamos ao portal do Azure, né? Então, para quem ainda não está familiarizado, o endereço de acesso é sempre portal.azure.com. A partir daqui vocês vão colocar aquele e-mail que vocês cadastraram na conta trial de vocês. Quando eu criei o nome foi maratona.outlook.com. E a partir disso a gente vai ir para a parte de Virtual Network. Lembrando que a gente acabou de ver na aula teórica, Virtual Network é os nossos escopos de rede. Por que a gente começa por Virtual Network, Rafa? Pelo simples motivo, né? Quando a gente for criar uma máquina, que é o próximo passo, a gente é obrigado a ter uma rede. Então o ideal é sempre desenhar a rede, pensar o que você precisa de recurso dentro dessa rede. A partir disso a gente começa a fazer os nossos desenhos, começa a montar a nossa estrutura para que tudo funcione da melhor maneira possível. Ponto super importante, né? A gente vai começar com o escopo de rede, a gente precisa ter uma ideia de quantos objetos vão estar conectados naquele escopo de rede.
Vamos dizer que a gente vai começar a montar um virtual network. Eu tenho que ter ideia quantos servidores, quantos clientes vão estar aqui dentro, para que a gente não possa criar um escopo tão grande e nem tão pequeno. Isso pode ser modificado? Pode, qualquer momento a gente pode modificar, mas o ideal é que a gente tenha pelo menos essa ideia. Olha, eu vou precisar de 100 máquinas, eu vou precisar de 200 máquinas, e a partir desse contexto, desse número que eu tenho, eu começo a montar o escopo da minha rede. Mais uma vez, como a gente falou na teoria, o ideal é que a gente trabalhe com Virtual Networks para que a gente possa segmentar os nossos escopos e os nossos workloads. Um ponto super importante, como eu mostrei no desenho, no PowerPoint, né, o ideal é que a gente desenhe. Quando a gente vai falar de Virtual Network, que a gente tem um desenho. Por quê? Para que a gente enxergue como que está o nosso escopo. E isso não só para poder montar o primeiro escopo, mas que a gente vá criando as documentações daquilo que a gente está utilizando. Porque a partir desse ponto é que a gente vai conseguindo manter o nosso ambiente totalmente documentado. Se a gente começar a criar objetos e não ter uma documentação, a governança desse ambiente ela vai ficar muito mais difícil, né, da gente ter um controle sobre ele. E o que a gente pode utilizar para documentar? A ferramenta que eu indico para vocês é o Drywall, né? Eu coloquei, está aqui na descrição do vídeo, esse link, né, o app.diagrams.net. Ele é free, você pode utilizar o Drywall, né, via web, e você pode instalar também. Eu vou abrir ele aqui o web para mostrar para vocês o que ele vai pedir para nós, onde é que a gente quer salvar os nossos diagramas. Eu vou dizer que eu quero salvar na minha máquina, no device, e eu posso dizer que eu vou criar um novo diagrama. Aí ele pergunta qual é o tipo de diagrama, porque ele serve para vários cenários. A gente pode utilizar para vários itens, Kanban, organizacional, flowchart, diagrama, seja lá o que for. A gente vai usar o padrão, em branco. Né? Eu quero pegar ele em branco e a partir disso eu vou começar a fazer a minha criação. Eu vou salvar aqui como redes maratona, para que a gente comece esse teste. E a partir disso, o que eu tenho? Né? Notem que aqui eu tenho algumas imagens que são imagens utilizadas de forma geral. Aqui eu tenho mais alguns itens para flowchart, para basic, para qualquer tipo de escopo que eu queira trabalhar. Mas a parte legal é que aqui, ó, em More Shapes, eu tenho outros itens que eu posso adicionar. Notem aqui na parte de software, por exemplo, eu tenho Active Directory, Android, Atlassian, Bootstrap, vários itens aqui, certo? Então, o que eu posso ir marcando? Tem a parte de networking, olha só o que aparece, vários itens de AWS, Azure, né? Posso escolher alguns outros itens de acordo com a necessidade que eu tenho. Eu escolhi apenas o Azure e dei um OK. Olha o que ele traz de Azure, galera. Ele traz ícones de inteligência artificial, né? Machine Learning, itens de Analytics. Olha a quantidade de itens que a gente tem aqui de Azure. São vários itens. E eu posso instalar, né? Ele pode ser instalado. Essa ferramenta do Drywall aqui, a gente pode instalar ela de forma gratuita dentro do nosso computador. Né? Eu tenho ele instalado aqui, abri o web para que todo mundo possa identificar. Então, o assunto que a gente está falando agora, por exemplo, a parte de networking. Né? Olha os ícones que eu tenho aqui de networking. Networking, geralmente, a gente faz um escopo, né? Usando os ícones do Azure, que vão ser itens que vão mostrar o que é aquele desenho, e a gente utiliza as formas padrões também. Né? Eu vou pegar aquele desenho, eu vou trazer aqui para vocês, só para a gente ter uma ideia daquilo que a gente trabalhou e que eu mostrei para vocês. Geralmente o desenho de VNet é isso, ó, é uma linha pontilhada e aqui a gente tem o ícone de VNet. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Rafa, o pessoal pergunta, como que o seu está com fundo cinza e tal, isso aqui é do Drywall mesmo? Sim, a gente pode modificar aqui toda a parte do diagrama, o estilo que a gente vai estar utilizando aqui, né? Eu tenho a parte do background, por exemplo, olha, eu quero trabalhar com uma imagem, né? Que eu quero colocar uma imagem de background, ou não, vou selecionar ele e eu quero trabalhar com uma cor escura, mais ou menos como estava aquele meu desenho. Então eu posso vir aqui e marcar, né? Eu quero tirar qualquer tipo de item, quero tirar os pointings, quero tirar as linhas, né? Eu posso configurar vários itens aqui durante a utilização. Mas vamos dizer que a gente quer trabalhar primeiramente com a parte de Virtual Networking. A gente quer desenhar um Virtual Networking para que a gente possa começar a identificar o que vai ser a nossa rede. Primeiramente, a gente vai... Lembrem aquele desenho, que é inclusive o desenho que a gente tem aqui, que é uma rede de hub spoke, no qual eu expliquei para vocês que um hub seria uma rede centralizada e os spokes seriam as redes onde estão os workloads e dentro desses workloads eles se comunicam diretamente com o hub. A gente vai fazer mais ou menos isso de forma bastante simplificada, certo?
Então vou voltar aqui no nosso drywall. Primeira pergunta que o pessoal faz, tem como tirar essas linhas para ficar liso para trabalhar? Tem, pessoal, a gente pode desmarcar aqui a grid, ó. Simplesmente desmarca a grid e fica ele dessa forma. Aí o que a gente pode utilizar, né? Ah, eu quero pegar uma imagem, por exemplo, vou fazer esse mesmo desenho que a gente está usando, né? Aqui está o desenho, né? O desenho de uma das Virtual Networks, por exemplo. Se a gente for fazer um desenho de Hub Spoke, esse pode ser um desenho da minha Virtual Network. O que eu posso fazer? Eu posso mudar aqui as cores, né, desse item, posso mudar a linha aqui também, a linha também tem uma cor, ó, vou colocar uma cor branca na linha para que ele fique destacado. Aqui no fundo, posso ir alterando, tenho vários modelos de cor para que eu possa estar trabalhando aqui nessa parte de style. E posso vir aqui e alterar. Aqui em cima, notem que ele fica as últimas cores que a gente utilizou. Geralmente eu gosto de usar a mesma cor, porém eu só mudo a linha, né, para que ela possa ficar delimitada. Virtual Network, geralmente a gente trabalha com a linha tracejada, né? Então isso aqui seria um primeiro Virtual Network. Beleza, vamos lá no Azure ver o nosso ícone de Virtual Network. Aqui está ele, ó, Virtual Network. Então aí geralmente a gente coloca aqui dentro, coloca fora, né? Ele é super simples para que a gente possa expandir, né? Modificar tudo isso. Essa aqui vai ser a nossa primeira Virtual Network. É o ideal que a gente coloque aqui uma nomenclatura, por exemplo, eu vou colocar um texto. Vou fazer o desenho que a gente combinou, ó, VNet-Hub, vai ser o nosso Virtual Network de Hub. Então aqui é a mesma coisa, eu posso colocar o nome da rede, né? Geralmente o que a gente faz? A gente coloca o nome da rede, eu vou colocar ele aqui em linha branca, a fonte, né, para que ele fique mais destacado, e a gente coloca qual que vai ser o endereçamento, né? A gente deixa na documentação o endereçamento. Esse é um ponto importante e aqui eu sei que vai gerar muita dúvida para a galera. Endereçamento de rede, né? Vocês lembram lá, para quem fez a aula de redes, que a gente tem questão da máscara de rede. O que a máscara de rede faz? A máscara de rede é aquele 255.255.255.0. O que é isso, né? Falando da parte técnica, bem técnico agora, ele é como se fosse um IP, né? Ele é composto de 4 espaçamentos e a gente chama cada um desses espaçamentos de octeto, né? Mas o que tem a ver com octeto? Octeto é pela numeração binária, né? Isso é tudo composto por binários, são formados por caracteres binários. Então, cada um desses 4 espaços que a gente tem quando a gente digita lá 255, 255, 255 é um binário, né? E aí a gente tem uma máscara e dependendo do número que a gente vai reduzindo ou aumentando, ele determina quantos endereços a gente tem disponível para utilizar na nossa rede. Você não precisa saber de cabeça a máscara de rede, né? Eu vou colocar aqui, vou jogar direto aqui no Google, calculadora de máscara de rede. Quem está acostumado já sabe as principais máscaras de rede de cabeça, né? Vamos dizer que a gente vai trabalhar com a nossa rede aqui, por exemplo, a rede 10. Olha só, eu quero colocar a rede 10 aqui. Quando eu coloco a rede 10 e eu digo que é um /8, o que significa? Que eu tenho esses 2 octetos aqui para determinar os endereços de rede, né? Ou melhor, quando eu estou botando /8, eu estou dizendo que é isso aqui, né? Que é os 3 endereços, né? São 3 octetos. Cada um desses aqui significa 8. Cada espacinho desses aqui significa 8, tá? Que é o octeto que a gente fala que é a numeração binária. Quando eu coloco /8, significa que eu estou usando somente 8 bits, ou seja, um octeto para determinar a minha rede. Então, desses 4 octetos, eu uso só um para rede, que é esse cara aqui, né? Que é o /10. Se eu colocar um /16, o que significa? Que, olha que ele mudou aqui, ó. Notem que ele estava só 255, ele foi para 25255. Quando eu boto /16, significa que eu estou usando 2 octetos para determinar a rede. O que significa? 2 espacinhos são de rede. E quando eu falo que eu estou determinando rede, significa que isso aqui não altera no endereço. A minha rede vai mudar só esses endereços daqui. Por isso que ele coloca 255.255.0.0, né? Só altera esses 2 aqui. Se eu colocar um /24, né? Por que é 8, 16, 24? Porque eu estou usando octetos. Agora eu estou dizendo que para a rede eu vou usar 3 octetos. Olha o que ele fez aqui, ó. 255, 255, 255. Usou os 3 octetos, né? E agora o meu endereço de rede é isso. E o endereço das minhas máquinas, dos meus equipamentos, vão ser alterados apenas por aqui. E o interessante, né? O que geralmente o pessoal tem que saber. Aqui a gente tem o número de hosts, né? Quando eu estou usando um /24, significa que eu tenho 256 endereços disponíveis. Se eu for usar um /16, significa que eu tenho 65.300 ambientes.
Rafa, mas eu posso quebrar isso? Posso, por exemplo, um /27, olha, ele vai dar para nós 32 endereços de rede. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, tá? Eu estou só mostrando porque quem vai se aprofundar um pouco mais na parte de rede, ou relembrar se em algum momento já viu, isso aqui geralmente faz curso técnico, faculdade, a gente acaba vendo bastante isso, sempre tem aquela cadeira lá de redes, né? E para quem ainda não conhece, não se apegue tanto a isso, né? Entenda o que a gente está fazendo, que existe um /16, um /24. Quando eu vou montar a minha rede, eu posso escolher da maneira que eu quero, né? Eu gosto de usar sempre a VNet /16, porque se eu coloco um /16 aqui, o que ele significa? Que eu tenho 65 mil endereços. E daí, cada subnet que eu estou criando dentro, eu crio um /24. Para ficar fácil o entendimento para o pessoal. Só que isso não é uma regra, né? De tanto que a gente faz no exercício no laboratório, o pessoal acha que não, a regra é sempre VNet ser /16 e subnet ser /24. Não é uma regra, tá? Então, o que eu vou fazer? Nessa VNet de hub, a gente vai trabalhar aqui, vou colocar o endereçamento dela, com 10.0.0.0/16. Significa que o 10 e o 10 não vão alterar, né? Que esses dois caras aqui são os meus octetos, né? É a minha rede. Então, o que eu vou alterar é somente onde a gente tem 0. Tá? Então, aqui está a minha primeira VNet de hub e aqui está o endereçamento dela. Beleza. Lembrem que na VNet de hub, geralmente a gente coloca aqueles serviços que todo mundo da rede precisa acessar. Se eu tenho um Active Directory, se está chegando uma VPN através dessa Virtual Network, se eu tenho um serviço de firewall, tudo que eu preciso que seja acessável via todas as VNets que eu tenho, todas as minhas divisões de rede, os meus escopos, eu vou fazer dessa forma, vou deixar sempre na rede de hub. Isso não é um desenho que o Rafa acha melhor ou que a Microsoft acha melhor. Isso é uma convenção que a gente tem, né? Que se diz que é o modelo Hub Spoke. Você não é obrigado a utilizar esse modelo, mas é um modelo de melhor prática, independente do cloud provider que você vai trabalhar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar duas redes, né? Duas VNets, que vão ser as VNets de Spoke. Então eu vou segurar aqui o Ctrl e eu vou copiar tudo, tá? Vou copiar tudo. Seguro o Ctrl, vou copiando, vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, e aí eu só arrasto para cá, né? E aqui eu posso simplesmente ter essa cópia. O que eu vou fazer? Por aqui se tratar de uma VNet de Spoke, eu vou diminuir um pouquinho aqui só para o desenho não ficar, para que a gente possa colocar as duas VNets. Vou selecionar aqui de novo com Ctrl, Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu só arrasto aqui no Ctrl+V, tá? Só para a gente ficar mais ou menos aí no mesmo desenho. Beleza, o que eu vou chamar aqui? VNet Spoke. Eu vou colocar SPK01. Rafa, o nome. Galera, a nomenclatura, tá? A nomenclatura é algo super, super importante, né? A nomenclatura, o ideal é que a gente defina um padrão de nomenclatura que a gente vai utilizar para todos os nossos elementos, né? E que a gente tenha esse padrão, que a gente compartilhe dentro da empresa esse padrão, para que não seja cada administrador, cada analista que crie do seu formato, que a gente tenha um padrão, sempre todo mundo siga aquele padrão. Eu vou mostrar onde vocês podem pegar ideias de melhores práticas para padrões, tá? Vou jogar aqui o link aqui na tela. Eu tenho o link direto, mas eu vou colocar aqui no browser, eu vou colocar como CAF Microsoft. E eu já vou aproveitar e já vou entrar num assunto um pouquinho extra, né? Não estava definido, mas é que eu não consigo falar da nomenclatura sem falar um pouquinho dos padrões, e aí eu não consigo falar dos padrões sem falar do CAF. O que é o CAF? O CAF é o Cloud Adoption Framework da Microsoft, tá? Eu vou confessar para vocês que tem pessoas, às vezes, é normal, super normal, não tem problema nenhum quanto a isso. Às vezes tem gente que está trabalhando super avançado já em Azure, tem um conhecimento espetacular e nunca leu o CAF, né? Na verdade, muitas vezes acaba nem sabendo exatamente o que é o CAF. Bom, como o nome já diz, Cloud Adoption Framework. Ele é um framework sugerido para que você faça a sua jornada para a nuvem da melhor forma possível. Eu diria para vocês que é a bíblia de migração para o Azure. Ele não é um item que vai, assim, tão no beat tecnicamente, dizendo, você tem que migrar isso, cria uma VPN, utiliza o Azure Migrate, faz esse sentido. Não. Ele traz melhores práticas. É mais ou menos quando a gente vai utilizar, eu quero implementar o processo de ITIL, eu quero implementar o processo de Scrum.
né? A gente tem um guia, um framework com melhores práticas, onde a gente pode adotar algumas delas, customizar algumas delas de acordo com o nosso cenário. Então o CAF ele serve para isso. Ele vai mostrar para você melhores práticas para que você tenha uma jornada super tranquila e melhor orientada para a nuvem. O CAF, olha só, ele tem vários cenários, né? Ele começa com a parte de introdução, de estratégia, de plano, a parte de ready, migração, inovação, administração, gerenciamento e organização. Ou seja, é desde o início, né? Desde o primeiro momento que você pensou em migrar para a nuvem, até depois que você migrou, como você vai estar fazendo para gerenciar e fazer toda a manutenção e a parte de manter, né? Estou sendo um pouco redundante, de como você manter e gerenciar esse ambiente pós-migração, né? Fazer a governança. Então, o que ele vai mostrar? Eu sugiro para todos vocês que vocês leiam o CAF, não precisa ler de ponta a ponta porque é muita coisa, mas que vocês abram alguns pontos desse e entendam algumas melhores práticas que são sugeridas. E aí vocês vão começar a ver que tem tanta coisa que a gente fala de conteúdo, vocês vão entender, olha, aquilo que o Rafa fala tá aqui, ó, tá escrito nessa parte. Por quê? Porque é uma melhor prática, a gente tenta seguir essas melhores práticas para passar para vocês. O CAF ele vai desde o princípio básico, né? Por que você quer migrar? Né? A gente parte de estratégia. A motivação, por exemplo. Vou abrir aqui só para mostrar rapidamente para vocês. Por que você quer migrar? Né? Quando você vai começar um projeto de migração, se um cliente chega para você e fala que você quer migrar para o Azure, você não pode chegar simplesmente e começar uma migração. Você precisa entender por que ele quer migrar. Por que isso é importante? Para que a gente possa alinhar expectativas. Né? O cliente vai chegar e vai falar que quer migrar, você vai entender. Mas qual o motivo da sua migração? Porque se você não tem uma expectativa final, a sua migração, o seu projeto pode acabar frustrado. Você não sabe qual o objetivo que você precisa atingir. Então aqui, o próprio CAF já lista uma série de motivações que podem ser utilizadas para impulsionar um projeto de migração para a nuvem, como, por exemplo, saída de data center, fusão ou aquisição, redução de despesa, fim de suporte para tecnologia, resposta a alterações de conformidade, requisito de soberania de dados, né, onde o dado deve ficar, a redução do volume de carbono, redução de interrupções, que é ter uma maior estabilidade. Então são todos esses itens. Né? Se o cliente fala, olha, eu não quero mais ter, é uma normativa da empresa que a gente não pode mais ter data center local. Beleza, é uma super motivação. Ah, você precisa migrar, por quê? Porque você não pode mais ter o seu data center. Então essa é uma motivação. Ah, eu quero mudar, né? Aqui a gente tem eventos comerciais, eventos de migração e inovação. Eu quero migrar, eu não estou tão preocupado com o custo, mas eu estou preocupado com a inovação. Eu quero fazer uma inovação na minha tecnologia. E esse vai ser um dos temas que vai ser o ponto forte para que a gente migre o nosso cenário nas aulas ao vivo. Né? A gente quer ter inovação. Né? Então a gente quer preparar o nosso ambiente para ter novas funcionalidades. E é isso que a gente vai fazer, uma transformação digital em cima dos nossos produtos. Beleza, depois que você definiu isso, não, eu quero economizar, eu acho que o Data Center On-Premise está sendo caro por questão da renovação e tal. Ok, tenho que migrar esse cliente pensando na questão da economia. Não, eu quero migrar o meu data center exatamente como está, porque eu não posso mais ter data center on-premise. Beleza, o fim é remover tudo que tem, tentar levar da melhor maneira possível. Não, eu quero modernizar as aplicações. Ah, beleza, então eu tenho que olhar com um olhar diferente. Ele está com uma máquina aqui, um serviço que vai ser IaaS, eu tenho que tentar modernizar esse serviço para trabalhar de uma outra forma. Ele quer que o serviço seja modernizado do outro lado. Aí você consegue entender qual é que é a principal característica da migração do cliente. Porque muitas vezes você chega no cliente, simplesmente ele diz para você que ele estava lá numa reunião, às vezes de gestores, e está todo mundo falando de cloud, e ele entendeu, não, está todo mundo migrando, eu tenho que migrar também. Não, a gente tem que definir qual é o principal objetivo. Mas, sem avançar muito, né, isso aqui eu quero deixar para que vocês deem uma olhada. Eu vou colocar esse link do CAF aqui no nosso vídeo também, né, o link do CAF e o link da ferramenta para desenhar a rede. Mas o ponto principal que eu queria falar, né, aqui você vai conseguir fazer a avaliação do seu ambiente, ele vai falar o que você tem que fazer de inventário. Olha só, essa parte de DevOps é muito legal. Ele tem a opção de você criar um plano, né, criar o projeto no Azure DevOps. Você pode fazer o deploy dentro do Azure DevOps. Automaticamente ele vai trazer várias tarefas já pré-customizadas, caso você queira utilizar isso como base. Mas o ponto principal aqui, eu queria ir na parte de Ready. O que é a parte de Ready? É quando a gente está se preparando para ir para a nuvem. Né? Onde a gente está olhando para o ambiente, vendo o que a gente vai utilizar, de que forma a gente vai utilizar. Eu vou abrir essa parte aqui de melhores práticas de preparação, vou abrir uma nova guia, e ele vai mandar tudo por Docs, né? Tudo em cima de Docs, só que é muita coisa, galera. Então, olhem aqui em práticas recomendadas, por exemplo.
né? Ele vai falar sobre organização de recurso, rede, que a gente está olhando agora, identidade, né? Como que você acessa, faz a gestão de identidade, banco de dados, machine learning, custo. Ou seja, ele vai no bit de vários itens. Primeiro ponto, organização de recursos. Como que você vai organizar tudo isso? Vai dividir suas assinaturas, vai ter mais de uma subscription, quem vai acessar, quem vai ser o responsável. Mas o ponto que eu queria chegar, olha esse cara aqui, ó. Nomenclatura e marcação. O que é marcação? É as tags. Depois a gente vai falar em outro momento. Mas a nomenclatura. A Microsoft sugere como você definir uma estratégia para ter uma nomenclatura. A gente chama isso de taxonomia, que é o padrão de como você vai tratar o nome dos seus itens. Olha o que eu tenho aqui, ó, definir a convenção de nomenclatura, ou seja, a taxonomia. Olha só o que o Azure traz para a gente, isso é excepcional. Ele traz um exemplo de como você usar para definir seus recursos, como, por exemplo, 3 caracteres para o tipo do recurso. O que é o PIB? Public IP. Depois, ele pede para você colocar o workload, né? SharePoint. Depois, o environment, qual é que é o ambiente que está esse recurso. Ele botou aqui prod, qual é a região, o STOS, e o número da instância, né? O que é o número da instância? Se eu tenho um SharePoint é o 001, se eu tenho 2 é o 002, e assim por diante. Rafa, quer dizer que eu tenho que usar isso aqui fielmente? Não, isso aqui é uma melhor prática de nomenclatura, tá? Então aqui ele traz até regras, olha só, ele consulta regras de como você criar essas nomenclaturas. O que é aceito dentro de cada tipo de nome? Existem nomes que a gente pode botar um underline, um hífen, e existem nomes que não pode. Então, tudo está definido aqui. E aqui ele traz exemplos. Olha só, se você quer trabalhar com um grupo de gerenciamento, ele dá um exemplo de como trabalhar. Se você quer trabalhar com a rede virtual, que é o que a gente está fazendo agora, olha o que ele coloca, VNet subscription, região. E aqui ele coloca como ficaria, ó, VNet-PRD, a região. Se você quer trabalhar com subnet, se você vai usar o IP público, se você vai usar o NSG, DNS, a parte de computação. Então, galera, tem tudo, máquina virtual. Você pode pegar isso como base para definir uma nomenclatura e fazer suas modificações. Eu gosto de colocar o nome do recurso sempre, né? VNet, VM, subnet, né? Então, é mais ou menos assim que a gente vai trabalhando. Vocês definem qual é o padrão de vocês, e aí vocês escolhem e vão trabalhando. O bom é documentar tudo isso, colocar num documento, daqui a um pouco uma planilha de Excel com tipo de recurso, máquina virtual, a nomenclatura é essa. VNet, a nomenclatura é essa, banco de dados é essa, porque daí vocês compartilham entre a equipe, todo mundo que for criar um recurso consulta a tabela e sabe como criar. E aí não tem aquele problema de todo mundo estar fazendo dentro do seu padrão, que no fim não vai ser padrão nenhum. Então, Cloud Adoption Framework, o CAF, ótima ferramenta para auxiliar vocês nesse processo de nomenclatura e no processo de migração para o Azure de forma geral. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Voltando, então, a gente deu toda essa volta, mas era super importante a gente entrar nesse contexto do CAF. Voltando para nossas redes, a gente tem a VNet Hub, a VNet SPK01, e aqui eu vou chamar de VNet SPK02. Claro que a gente precisa mudar o endereçamento IP, né? Quando eu vou mudar, agora eu tenho que mudar a rede. Por exemplo, essa rede aqui vai ser a 10.11.00/16 e essa daqui a 10.12.00/16. Rafa, aí quem já está um pouco mais ligado em rede, a gente está trabalhando com a rede 10. Se em uma VNet eu colocasse a rede 192.168, na outra 172, que são endereçamentos completamente diferentes, como que o Azure trata isso? Começando do básico, né? Se a gente não tem interconexão, não tem problema nenhum, tá tudo certo da maneira padrão. Agora, se a gente vai fazer uma interconexão entre essas VNets, se a gente cria um peering, a gente vai fazer isso na prática, o que acontece durante o ato de peering? O que é o peering? É uma conexão lógica que ele faz entre essas VNets. E o próprio Azure faz pra gente. Aí ele faz todo o roteamento por baixo. Quando a gente faz um peering, a gente não precisa ter nada de roteamento. Ok, temos as VNets. Mas o importante, quando a gente cria uma máquina virtual, ele pergunta em qual VNet a gente quer conectar, mas a placa de rede da máquina, ela não está diretamente ligada na VNet. Ela está ligada na subnet. E a subnet são as divisões que eu crio dentro da VNet. Eu vou fazer só esse desenho aqui como exemplo. Eu poderia aqui, por exemplo, tá? Desculpa se eu estou sendo redundante na palavra exemplo. Aqui eu vou criar as minhas subnets. Então aqui eu poderia ter uma subnet chamado sub-fw de firewall. Né? E aí dentro dessa subnet, o que eu vou fazer? Vou colocar o IP dela. Tem que ser dentro daquele IP ali, 10.10.10
10.1.0/24. Né? Eu poderia trabalhar dessa forma. E aí eu poderia ter outra aqui do lado, né, que está dentro da mesma rede. Lembra que eu tenho que trabalhar dentro da mesma rede. Se eu quero segmentar essas subnets, eu vou ter uma subnet aqui, sub-AD, por exemplo, onde eu vou colocar os servidores de Active Directory. E aí eu coloco 10.2.00.24. Tá? Vocês não precisam fazer tudo isso, eu estou fazendo mais para que eu possa explicar aqui para vocês como que funciona essa questão da comunicação entre esses dispositivos, né, e segmentações de rede, que elas são super importantes. Rafa, isso aí é conteúdo de qual prova? Galera, isso aqui já não é mais a Z900, tá? Isso aqui já é a Z104 e a Z303, tá? Então a gente está subindo o nível aí. É super importante a gente passar por todos esses pontos. Então, vamos lá. A gente tem a nossa VNet, e a VNet é o ponto maior, e dentro das VNets a gente tem subnets. VNet com outras VNets, por padrão, não se comunicam. Tem como eu fazer se comunicar? Tem, mas por padrão não se comunicam. Dentro de uma VNet, quantas subnets eu posso ter? Não é limitado por uma quantidade, é limitado quanto esse meu endereçamento aqui permitir. Né? Tudo que eu for colocando de endereço aqui tem que caber aqui dentro. Então, isso aqui que vai delimitar quantas subnets eu posso ter. Posso ter 10, posso ter 20, 30, dependendo daquilo que eu estou colocando ali e respeitando para não estourar o meu endereçamento de rede. Então, aqui eu tenho duas subnets. Rafa, eu sei que VNets não se comunicam por padrão. Tá, e as subnets que estão dentro da mesma VNet se comunicam? Sim. Automaticamente, não preciso fazer nada. Elas já têm a sua comunicação automática. Se eu colocar um firewall aqui com esse IP, e colocar uma máquina de AD aqui com esse IP, maravilha, vai estar tudo funcionando, tudo se comunicando. Subnets de VNets diferentes eu não preciso nem falar, porque se as VNets já não se comunicam, as subnets não vão se comunicar por padrão, certo? Então isso daqui é mais ou menos um desenho. Como que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai trabalhar com uma VNet e uma subnet, para a gente começar. Então esse aqui vai ser o nosso desenho. Eu vou colocar como sub-hub, porque a gente não tem um serviço para colocar ali, simplesmente a gente vai colocar uma máquina. E aqui eu vou dar um Ctrl V e largar a subnet dessa máquina para cá e uma subnet para cá. E aqui a gente vai só colocar os endereçamentos, tá? Agora, essa sub aqui vai ser a sub-spk01. E aqui eu tenho que mudar o endereçamento tem que compreender o que está aqui. Então eu vou colocar 10.11.1.0 e essa aqui vai ser a sub SPK02 e aqui vai ser 10.12. Rafa, eu tenho que usar sempre esse endereçamento? Não, galera, isso aqui é um padrão que eu estou adotando, que eu estou utilizando aqui, certo? Aí o que acontece? Quando a gente for fazer a instalação das nossas máquinas, né, a gente vai escolher uma VNet. Quando a gente listar a VNet, ele vai trazer as subnets que tem dentro da VNet. No nosso caso aqui, ele vai trazer só uma, independente da VNet que a gente escolher. Por quê? Porque é uma que tem. Se a gente tivesse 5 aqui, ele ia trazer as 5 e eu escolho em qual que eu quero posicionar a minha máquina virtual. Ok? Esse é o primeiro ponto para a criação de VNets. As VNets estão totalmente apartadas, mas elas não se comunicam. Beleza, Rafa, mas assim, você falou, né, e eu vou voltar até aqui no nosso CAF, nosso amigo CAF, vou ir lá na parte principal, para se alguém perdeu no meio do caminho. Eu vou voltar aqui na nossa parte principal, vou até fechar essas outras janelas, e eu vou voltar aqui nas melhores práticas de preparação. Agora eu vou abrir a parte de rede, tá? E olha aqui em rede que eu tenho, olha só, topologia de rede hub-spoke. Então ele fala que hub-spoke é um modelo de rede para gerenciar com eficiência requisitos comuns de comunicação e segurança. Também ajuda a evitar limitações de assinatura. Com esse modelo funciona com as seguintes preocupações: economizar custo de gerenciamento, limites de assinatura e uma separação por precauções, né, que ele está colocando aqui na tradução. Mas a gente trazer uma camada de segurança. Olhem aqui o que a gente tem, ó. Remote Hub, VNet Hub, parecido com o que a gente está fazendo, Spoke 1, Spoke 2, Spoke 3. A gente tem todas essas divisões, claro que com vários outros serviços aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam, né, é que a gente trabalha nesse formato. Olha aqui o formato de novo, ó. Tem um hub e os spokes. Aqui eu tenho outro hub e os spokes. Aqui outro hub e outros spokes.
Ó, o desenho mais ou menos como a gente está fazendo, hub com os spokes. Rafa, mas beleza, mas você falou que essas VNets não se comunicam. Como é que ele faz para ter essas flechinhas aqui para que isso funcione? Aí, galera, a gente tem um cara chamado de VNet Peering. O que é esse Peering? Peering é como se a gente... Vou falar bem a grosso modo, tá? É como se aqui a gente tivesse com um switch de rede, aqui outro e aqui outro. E o Peering seria um cabo de rede que a gente está interligando os dois switches, tá? Só para vocês entenderem. É como eu criar um link entre essa VNet e a próxima VNet, tá? O Peering a gente diz que ele é bidirecional. Por quê? Porque quando a gente configura o Peering, a gente fala, eu quero criar um Peering que vá da VNet Hub para Spoke 1 e que ele tenha o caminho de volta, Spoke 1 para Hub. E aí o que acontece? A gente vai criar aqui, ó, vou usar essa setinha bidirecional, que é uma setinha boa para que a gente desenhe e ele mostre que a gente tem um fluxo nos dois caminhos, nos dois sentidos. Vou mudar a cor dele aqui para branco e posso até aumentar um pouco aqui, ó. Esse é um peering, então quando eu crio o peering, como eu falei, ele faz todo o roteamento por baixo, a gente não precisa trabalhar com nada de tabela, de roteamento, nada. E aí ele interliga essas duas redes. Rafa, depois que o peering está ativo, as máquinas que estão aqui enxergam as máquinas que estão aqui? Enxergam, sem restrição, tá? Como que eu posso fazer para restringir esses acessos aqui, Rafa? Se você falou que quando eu tenho subnets aqui dentro, todas se conversam. E se eu criar um peering entre as VNets, todo mundo se conversa. Lembrem que a gente falou do NSG, Network Security Group. Então vamos vir aqui na parte de rede, vamos ver se a gente tem aqui um NSG. Vamos ver se a gente tem aqui o NSG. Não, a gente só está com o firewall aqui. Aqui a gente tem um DDoS, aqui o NSG. Tá? Esse cara é o NSG. Lembrem que eu falei que o NSG ele é um mini firewall? Um mini firewall porque ele faz a filtragem de pacotes. Ele não trabalha lá nas camadas de aplicação, ou seja, ele não vai conseguir entender uma URL www, portal.office.com, portal.azure.com, mas ele pega o endereço. Ó, quando está vindo do endereço 200, tal, para o endereço 192.168, protocolo tal, origem, destino, bloqueio ou libero. Né? Ele é super importante. E aqui pergunta de prova, as E104 e E303. Aonde que o Network Security Group pode ser conectado? Ele pode ser conectado, olha só, nas sub-redes, né, nas subnets e na placa de rede das máquinas. Tá? Então tá, se eu criei aqui um NSG, ele vai ter um link direto, ele pode conectar com a minha sub-rede. Tá? E aqui eu vou ter toda a tabela de regras, o que permite e o que não permite aqui dentro. Rafa, e se eu tenho um cenário aqui da VNet, que é o que acontece, né? A gente tem várias e várias subnets, geralmente. Tenho duas, eu vou ter que ter um NSG para esse aqui também? Não, o NSG ele pode ser conectado a várias subnets, né? Então, assim, o que acontece? Se eu tiver 10 subnets aqui, eu posso usar o mesmo NSG para gerenciar as 10 subnets. A regra, o NSG ele não é conectado diretamente na VNet, mas ele pode se conectar a todas as subnets que estão aqui dentro. O que é melhor, eu ter separado um NSG para cada uma ou ter um só? Ter um só, porque imagina que eu tenho aqui essas duas subnets, tá? E eu preciso liberar a porta 443 para as máquinas que estão aqui e aqui. Se eu tenho dois NSG, eu tenho que ir no primeiro NSG aqui, liberar a regra, tenho que ir no segundo e liberar. Agora aqui não, se eu tenho um conectado nas duas, simplesmente eu vou lá e libero a regra aqui, ok? E eu posso ter um NSG ligado na placa de rede de uma máquina virtual, o que não é o ideal, tá? Porque daí se eu tenho aqui uma máquina de rede com NSG, eu vou ter que ter duas camadas de NSG, tá? Mas eu não vou falar dessa parte da máquina virtual agora. Eu vou deletar e aqui é o desenho que a gente está utilizando. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse NSG aqui. Deixa eu tirar esse link aqui. Vou conectar esse NSG. E o NSG ele sempre faz a filtragem daquilo que está vindo externamente, aquilo que está vindo da rua, né? Então, vou pegar um ícone qualquer aqui. A gente não tem firewall, tá? A gente não tem firewall, mas eu quero ver se eu tenho aqui um outro ícone. Acho que eu vou ter que pegar aqui de um... Eu queria só uma nuvenzinha, tá? Eu vou pegar esse ícone aqui, que é da CDN, tá? Não liguem, é como se fosse aqui a internet, certo?
Por padrão, todas as máquinas do Azure têm acesso para a internet, para sair para a rua. Qualquer site que eu tentar acessar está liberado. Mas agora no caso contrário, quando as máquinas da rua tentam acessar as máquinas que estão internas. O que aconteceria? Se eu tenho uma máquina virtual aqui dentro e tem esse NSG, o caminho seria esse, ó. Todo mundo que vem da rua vai bater no NSG, o NSG vai validar a regra se tem acesso, e aí depois disso ele vai liberar a conexão, tá? É esse o caminho correto, né? Vem, bate no NSG, o NSG faz a filtragem e libera o acesso. E para sair a gente também pode configurar da mesma forma. Eu não vou usar esse ícone aqui porque eu quero achar uma nuvenzinha para não ficar o desenho errado, né? Se não, alguém que não está acompanhando 100%, daqui um pouco vai chegar e vai falar, poxa, o Rafa colocou um ícone de uma CDN lá, era essa a ideia? Eu não vou ter só uma nuvenzinha, então eu vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Citrix eu acho que vai ter uma nuvenzinha para nos ajudar. Ou então Cisco. Cisco tem bastante nuvenzinha. Eu vou marcar os dois aqui e eu quero ver se eu consigo pegar só um desenho de nuvenzinha para que a gente possa trabalhar aqui nesse cenário. Vamos ver aqui, Cisco, deixa eu ver aqui em Citrix. Citrix geralmente tem uns desenhos bem bonitinhos. Olha aqui, ó. Aqui tem a nuvenzinha. Falei, Citrix tem sempre uns desenhos muito legais. Então vou pegar a nuvem. Opa, já estamos ali, já está aqui a nuvenzinha. E agora aqui sim, agora a gente está com a nossa camada de internet, tá? Eu vou fazendo todo o desenho dessas primeiras estruturas, que é para que vocês possam entender. E outro ponto, tá, pessoal? Isso aqui, quem quer trabalhar como um arquiteto, tem que saber desenhar, né? Pega um projeto. Primeira coisa que a gente pega de um projeto da parte técnica é fazer o desenho, né? Faz o desenho para a gente entender como funciona. Isso aqui eu vou deixar de preto, de cinza, porque o desenho fundo é branco. Então a internet vai cair aqui no NSG e vai fazer essa filtragem. Beleza, Rafa, mas e aqui? Como que funciona? Aqui eu vou ter que ter um NSG também, tá? Rafa, mas daí você tem que ter um NSG ali em cada VNet para suas subnets exclusivas? Galera, sim. Rafa, e tem uma forma de eu centralizar isso, porque o que acontece? Se eu tiver... Essas flechinhas aqui, às vezes elas nos complicam um pouco a vida, né? A flechinha não está querendo colaborar. Agora sim, se eu tiver 10 VNets aqui com as suas subnets lá dentro, quer dizer que eu vou ter que ter 10 NSGs pelo menos? Pelo menos sim. Mas e aí, Rafa, como é que a gente pode fazer para reduzir isso? Porque se eu tenho um NSG em cada VNet, para cada subnet, o que acontece? Eu vou ter que ter esse gerenciamento descentralizado. Como que eu faço para ter um gerenciamento centralizado? Aí eu teria que ter um Azure Firewall, tá? Aí sim, esse cara, o Azure Firewall, ele poderia ficar na VNet de hub, né? Todo o tráfego ia entrar para ele, essas VNets iam ter peering, e daí todo o tráfego passaria por ele, tá? Ele pode receber tráfego lá de outras VNets, quantas VNets de Spoke eu tiver, ele recebe esse tráfego e ele trata o tráfego tanto de entrada e de saída. Mas a gente não vai usar aqui porque é um ponto muito mais avançado. E o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o meu segundo peering, para que eu tenha uma conexão aqui também, né, entre esse meu Spoke 02 e a minha VNet Hub, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer esse primeiro desenho. A gente vai desenhar 3 VNets. Dentro de cada VNet a gente vai colocar uma subnet exatamente igual. E aí a gente vai configurar já o NSG para cada subnet. Eu vou colocar até os nomes aqui. A única coisa que a gente não vai fazer é os peerings, porque o peering eu quero fazer depois que a gente tiver máquinas, para que vocês possam ver realmente como que ele funciona. Então aqui eu vou colocar NSG, NSG-hub. Eu vou usar esse modelo de nomenclatura aqui no geral, tá, pessoal? Porque é o nome que está as nossas VNets. VNet Hub. Vamos colar aqui. Ou melhor, NSG Hub, né? NSG SPK01. E o legal é que vocês vão pegando o jeito aí de como fazer os primeiros desenhos, tá? Claro, cada um faz o desenho da sua forma, tá, pessoal? A gente sempre tenta deixar o desenho um pouco mais clean. Pensem que vocês vão ter que entregar em determinado momento esse desenho para o cliente, então tem que tentar ficar clean. A gente coloca muita cor, não fica muito bom, né? Geralmente o cliente não gosta de receber aquele negócio muito, muito colorido. Então tentem usar cores um pouco mais neutras. É só uma sugestão para que a visualização fique um pouco melhor.
Então agora a gente já está com esse desenho pronto, né? A primeira parte. Lembrem de salvar, né? Lembrem de salvar, eu vou dar só um save aqui, eu já tinha colocado o nome do arquivo. E a gente pode deixar isso aqui nessa aba para nos ajudar, porque agora a gente vai reproduzir isso dentro do Azure, né? Então, a gente vai começar criando a VNet de Hub. Sempre quando a gente vai criar a VNet, ele vai perguntar já se a gente quer adicionar uma subnet, tá? E a gente já vai fazer isso. Então vamos lá. Dentro do portal do Azure, você pode vir aqui por Virtual Network, ou então você pode pesquisar aqui em Virtual Networks. E aqui a gente vai clicar em Create. A gente tem diversas opções durante um processo de criação. Eu vou tentar repassar a maioria para vocês, as mais importantes, tá, pessoal? Então aqui a nossa subscription, eu estou usando essa minha subscription trial, que foi a que a gente criou. Resource Group, galera, esse aqui é um ponto importante, a gente não criou o nosso Resource Group. Vamos fazer da maneira correta, tá? E eu vou até voltar dentro do desenho. A gente precisa ter o nosso Resource Group, o nosso grupo de recursos. Aqui, nesse caso, a gente vai trabalhar com um Resource Group apenas neste momento. Tá? Então, o grupo de recursos vai ser tudo isso. Tá? Tudo está dentro do mesmo grupo de recursos. Rafa, tapou tudo. Cliquem com o botão direito e a gente tem aqui ó, o to back, que ele vai mandar para trás. Ok? Eu vou colocar uma cor de linha até um pouquinho diferente aqui, que é para a gente entender que essa linha é a linha do Resource Group. Vou colocar uma linha azul aqui, vamos ver como é que vai ficar. Acho que tá legal. E aqui eu vou colocar o nome do Resource Group. Eu vou chamar ele de RG-maratona. É o nosso Resource Group. Ficou um R a mais aqui. Galera, eu vou dizer para vocês que eu não gostei dessa linha azul, vou deixar a linha branca mesmo, tá? Acho que ficou melhor. Aqui, o maratona, eu vou colocar a fonte branquinha. Vocês podem fazer do jeito de vocês, mais uma vez, tá? Lá no Azure, né, se a gente vir aqui na parte de Authors, eu não lembro, acho que a gente não tinha um ícone exclusivo de Resource Group, tá? Eu vou até dar uma olhada depois aqui no General, vamos ver. Mas eu não lembro se tinha um ícone exclusivo do Resource Group. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui o ícone do Resource Group. Tá legal aqui, ó. Esse é o ícone de Resource Group. Vou colocar o nome embaixo do ícone. Aqui e aqui o RG Maratona. Vou colocar até aqui do lado que eu acho que fica melhor. Tá bonito, né? Tá ficando legal aqui o nosso desenho. Então, beleza, Resource Group Maratona. Então, vamos começar do início. Eu poderia criar um Resource Group por aqui. Clicaria em Create New, ele me daria o nome, tá? Mas vamos fazer da forma correta. A gente vai clicar aqui em Resource Group. Esse aqui, por que aparece esse Cloud Shell? Foi o Resource Group naquela aula do portal passada que eu cliquei aqui no Cloud Shell e ele criou uma estrutura de storage. Não precisa se preocupar que aqui a gente não está tendo custo nenhum em relação a isso, tá? Vou clicar em Create. Posso ter quantos Resource Groups forem necessários. Lembrem que a gente tem aquela organização de Resource Group. RG-maratona. E aqui a região. Em qual região eu vou estar hospedando esses recursos? O Resource Group não faz muita diferença. Eu posso colocar o Resource Group nos Estados Unidos e ter recursos ali dentro de várias regiões. A gente vai usar essa região East-West mesmo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, quando a gente vai criar o recurso, a gente sempre vai avançando até que ele corra todas as abas aqui. Tag. O que é a tag? Um ponto super importante é a questão de prova. A tag é como se a gente colocasse uma etiqueta em cima daquele recurso. Para que isso? Para a organização e principalmente para o final do mês, quando vir a nossa fatura do Azure, a gente ter ali o nome de cada recurso, o que ele consumiu. Por que isso? Porque quando a gente recebe a fatura do Azure no fim do mês, se eu tenho uma subscrição paga, ela não vem segmentada, máquina X, storage X. Não. Então a gente tem que ter a tag para que ele traga o nome da máquina, a gente consiga pegar pela tag. Então, para uma melhor prática, a gente vai colocar a tag em todos os recursos, tá? Eu vou colocar aqui RG, que vai ser o tipo de tag, é uma tag para Resource Group, e aqui eu vou colocar RG-maratona. E aí ele vai colocar uma etiquetinha dentro deste Resource Group. Lembrando que a tag ela não é hierárquica, né? Ó, já concluiu ó, o Resource Group e a guia de notificação sempre vai nos avisar quando o recurso for concluído. Para acessar ele, eu sempre tenho essa opção de Go to Resource, posso clicar nele e ele vai me trazer o Resource Group.
certo? Aqui é onde a gente vai estar colocando todos os nossos objetos. Notem aqui a etiqueta, olha, o tipo da etiqueta que eu coloquei, né, para Resource Group, e ela é o nome RG-maratona. Então, quando chegar a minha fatura no fim do mês, eu vou enxergar isso aqui, eu consigo fazer um filtro nisso aqui, posso exportar para um CSV e fazer uma filtragem disso, que vai ficar muito mais fácil de eu conseguir entregar para cada área, né? Então, pergunta de prova até, a Z104, como que você pode fazer para conseguir precificar e entregar a fatura para cada área que ela gastou? Etiquetar, né? Colocar tag, a gente chama de taguear todos os recursos. Notem que eu coloquei a tag no Resource Group, conforme eu for criando ícones abaixo dele, eles não vão ter tag, né? Eu tenho que colocar tag por recurso, a tag ela não vai manter uma herança. Beleza, já temos um Resource Group. Eu posso criar um objeto por aqui, o objeto que eu quero, né? E aqui eu tenho todas as categorias do objeto, ó. Virtual Network, posso selecionar aqui o meu Virtual Network, posso pesquisar. Eu vou falar em outro momento um pouco mais isso aqui, né? Porque o pessoal, Rafa, mas o que é isso aqui? É F5, HashiCorp? Né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente pode vir por aqui também, ó. Posso vir no Virtual Network ou digitar lá em cima. Quando eu for criar o recurso, ele vai me perguntar qual Resource Group você quer hospedar ele? Ah, aqui no RG Maratona. E o nome da VNet? VNet-Hub, que é a VNet que a gente está configurando aqui. Só minimizar aqui para a tela ficar maior. Beleza, vou dar até um zoom, inclusive, aqui para a galera que está acompanhando aí ficar mais fácil. E agora o que ele vai perguntar aqui? Ó, a parte de Virtual Network, qual é o seu IP address? A gente chama aqui de address space. Olha o que ele está me sugerindo, 10.10.000/16. Eu vou usar o quê? 10.10.00/16. Né? Então é esse cara aqui. Vou voltar para cá, e aí eu vou clicar aqui, e a única coisa que eu vou alterar é adicionar um 1 aqui. Né? Cuidem aqui, ó. Olha só, ele já está dando uma referência de subnet. Ó, cria com esse cara aqui e essa subnet. Quando eu alterar lá em cima, ele deleta a subnet. Por quê? Ah, se você vai customizar, então você customiza tudo. Né? Então, 10.10.0016, vou clicar aqui em adicionar subnet. E o nome da nossa subnet, como que vai ser? Sub-hub 10.10.1/24. Então vai ser sub-hub, e aqui a nomenclatura 10.10.1/24. Aqui na parte de NAT Gateway e Service Endpoint a gente não vai usar agora, tá? A gente vai focar na criação da máquina, tá? Isso aqui são outras funcionalidades muito mais avançadas e a gente não vai olhar agora, porque senão vai ser muita informação. Vou dar um adicionar. Rafa, se eu quiser adicionar 3 subnets, eu posso? Posso clicar aqui e sair adicionando quantas eu quiser, tá? Então, coloquei aqui o endereçamento, coloquei a nossa subnet. Parte de security, o que ele vai perguntar? Se eu quero usar um Bastion, né? A gente vai falar no futuro o que é o Bastion, é uma conexão que a gente consegue fazer para chegar nas máquinas sem que a gente precise ter um IP público para elas. Aqui a gente tem a parte de DDoS Protection, que é uma proteção avançada contra a parte de ataques de negação de serviço. E aqui se eu quero conectar essa estrutura que eu estou criando a um firewall. A gente não tem firewall. Então a gente vai dar um next, vamos para a parte da tag. Né? Então essa tag, a outra era RG, essa aqui vai ser VNet, e eu vou colocar o nome de VNet-Hub. Aqui eu tenho o controle total dos itens que eu estou criando aqui em cima da minha rede. Sempre quando a gente for criar esses recursos que tem uma série de configurações, lá no final ele vai rodar um running, né? Esse running é a validação. Tem que cuidar isso para quem está começando, porque acontece com muita gente. Eu vou dizer para vocês que lá quando eu comecei as primeiras no Azure, lá 2016, 2015, por aí, a tela era bastante diferente, né? Não tava assim desse jeito bonitinha. Mas uma coisa que acontece com muita gente, vocês viram que a gente tinha lá a parte de validate. Quando ele dá esse ícone verdinho, a galera já fecha aqui e acha, não, criou. Não, isso aqui é a validação. Ele pegou todos esses ícones, esses itens aqui do resumo, e olhou, tá tudo de acordo, você preencheu os campos obrigatórios, as informações estão aparentemente corretas? Sim. Aí ele diz, não, validei, tá ok, você pode criar o seu recurso. Então eu tenho que clicar no Create posteriormente, tá? Faz a validação e depois cria. Acontece muito, é super normal, a galera valida, viu o verdinho, já acha que ele deu um finalizar. E aí quando ele está fazendo essa criação, né, ele vai entrar no processo de deploy. E ele vai começar a mostrar aqui pra gente o processo de deploy do recurso. Está submetendo para o deploy e agora ele vai entrar aqui no processo de deploy. Quando ele entra nessa tela, eu não preciso ficar aguardando que ele faça a criação.
Eu posso ir clicando em qualquer outro ícone, se eu quero ir criar outro Virtual Network, eu posso ir criando, porque ele vai me informar por aqui, ó, como ele acabou de informar. Né? Então ele mostrou que o deployment está concluído e caso eu queira, eu posso ali ir acessar. Aqui ele tem todos os details, né? Quando a gente criar uma máquina virtual, vocês vão ver que tem várias etapas que ele vai passando. No Virtual Network foi só uma. Então, a gente clica de novo em Virtual Network e daqui a alguns instantes ele já vai aparecer aqui, ó, já apareceu. Temos a nossa primeira VNet, então essa primeira VNet está criada, a VNet Hub com a Subnet Hub. A gente vai criar as 3 VNets com subnets e depois a gente vai criar os 3 NSGs. Esse NSG aqui ficou com o número 1, na verdade ele tem que ter o número 2, certo? Agora o que a gente vai criar? Essa VNet aqui, VNet-SPK01. Então vamos lá, criar uma nova VNet, o mesmo processo que a gente fez, Resource Group Maratonas, e aqui vai ser VNet-SPK01, mesma região, East-West. Aqui na nomenclatura, no endereçamento, ele ficou 10.11, né? 10.11 e a subnet 10.11.1. Então, isso aí, vou adicionar aqui, sub-SPK01, a rede 10.11.1.0/24. Galera, se alguém está meio perdido na questão da subnet, não fique estressado, tá? Pulei aqui, a gente não vai mudar nada, não fique estressado. Olha só, agora eu vou usar a mesma padrão de tag, né, VNet, só vou mudar o valor, que eu vou colocar VNet-SPK01. Que o pessoal pergunta sempre, né? Tem custo eu criar a VNet? Simplesmente criar a VNet não tem custo. A gente tem um custo de tráfego, o que a gente paga na VNet é o tráfego. E é geralmente o tráfego que está saindo. Existe uma regra no Azure, uma regra padrão, que a gente paga o tráfego de tudo que está saindo do Azure. Ou seja, se eu quero migrar os meus workloads, quero migrar meu file server que está on-premise para o Azure, o que eu estou levando para o Azure, todo aquele tráfego, os teras que eu estou levando, não pago nada, o que está entrando, né? Mas agora o egress de dados, que a gente chama saída de dados, aí eu pago, né? Se eu quero fazer o download de uma máquina virtual que está no Azure, eu acabo pagando. Quero trazer o arquivo que está no Azure para minha rede on-premise ou fazer o download para minha máquina, aí eu acabo pagando, tá? A saída de dados a gente paga. Criou a nossa segunda Virtual Network, a gente vai clicar de novo aqui em Virtual Network. Nós já temos o VNet Hub, VNet Spoke, e agora a gente vai para a nossa terceira Virtual Network. Vou clicar aqui em Maratona, VNet-SPK02. Mantemos a região East-West. Endereçamento 10.10.2. Ou melhor, não é aqui, aqui é na subnet, né? Aqui é 12. Isso aí, 10.12.00.16. E adicionando a subnet, vai ser sub-SPK02 e aqui no endereçamento 10.12.1.0/24, ok? Vou dar um ok, passar a parte de security. Na tag, a gente vai usar a mesma tag VNet, porém o valor vai ser VNet-SPK02. Ok, vai fazer o review e vai fazer a criação desse recurso para a gente. Então agora a gente tem as nossas 3 Virtual Networks criadas, né? Virtual Network Subnet, Virtual Network Subnet e a última Virtual Network Subnet. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar os 3 Network Security Group, nossos 3 NSGs, tá? Ele está fazendo o deploy, até já acabou o deploy aqui, finalizou. O que a gente vai fazer? Eu vou digitar agora aqui, porque é um item que não aparece diretamente aqui. Então eu vou digitar NSG. Ali está ele, ó, Network Security Group. Dentro do NSG, eu vou clicar para criar o nosso novo NSG. Ele vai perguntar em qual Resource Group. A gente vai jogar tudo dentro de Maratona. E aqui, NSG-Hub. E ele vai para onde já? Para tag. Né? Ele é super simples, esse recurso aqui de criação. Porque, na real, ele só cria com algumas regras default e depois disso é que a gente começa a customizar ele caso tenha necessidade. Na verdade, não é aqui que eu vou colocar esse nome. Aqui é só NSG, né? Só o tipo de recurso, e aqui que eu estou colocando qual é o nome do recurso. Review, e aí a gente vai mandar ele fazer a criação. Vai startar a criação do nosso NSG.
o que eu posso fazer? Tá? Eu posso clicar de novo aqui em Network Security Group, né? Eu posso digitar aqui, olha, deixa ele fazendo o deploy que ele vai me avisando lá em cima. Ó, quando terminar, ele vai me avisar. Vou criar aqui um novo NSG. Olha lá, me avisou ó, que ele concluiu aquele Network Security Group. Maratona NSG-SPK01, a mesma região, e a tag, vou colocar NSG e o valor NSG-SPK01. Review, validou os itens, criando o NSG. Entrou aqui na parte de deployment, vamos para o terceiro, Network Security Group. Opa, Network Security Group. A gente vai clicar aqui para criar. Maratona, NSG-SPK02. Aqui na tag eu vou usar a tag NSG e aqui eu vou usar o SPK02. Para a galera que está começando agora, deve se perguntar, beleza, Rafa, mas você está só criando, como que ele sabe que ele vai estar atrelado lá naquela subnet? A gente vai fazer isso depois, a gente está fazendo toda a criação dos NSGs e aí a gente vai lá e vai vincular o NSG com a subnet. Eu quero que vocês gravem isso. NSG vincula com subnet ou com placa de rede. Isso tem muita pegadinha no exame AZ104 e AZ303 sobre isso. Concluiu. Então vamos listar aqui os nossos NSGs, ó, Network Security Group. Ele ainda está demorando aqui para atualizar. A gente vai dar um refresh até que ele apareça o NSG SPK02, ó. Galera, olha só, ficou com o nome incorreto aqui, ó. Eu coloquei BSG. O que acontece? Eu posso dar um rename nesse item aqui? Não posso, tá? Esse é um problema complexo. Eu não posso dar nenhum rename para ele. O que eu posso fazer? Eu vou ter que deletar o ícone, o recurso e criar de novo. Foi até bom que eu acabei criando errado um para que vocês vejam o quanto é importante a gente ter atenção nesse ponto, porque a maioria dos recursos a gente não tem opção de fazer um rename. E aí não tem muito o que trocar, tá? Por que ele não troca? Porque esses itens são todos amarrados, né? A gente começa a atrelar ele a subnets, a placa de rede, então a gente não pode ter essa alteração. NSG-SPK02, agora sim. Vamos lá, tag NSG e o valor, vou trocar aqui para 2. Ok, validação e ok. Para a gente criar com o nome correto, tem que refazer ele, tá? Não tem muita saída aqui não. Já vou abrir de novo aqui os NSGs, ele vai listar os 3, está terminando esse. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer esse ponto aqui. A gente vai criar essa flechinha, linkar o NSG com a subnet. Então ele vai ficar na frente da subnet. A subnet está aqui hoje, está sem ninguém protegendo, a gente vai colocar essa camada de proteção. Então, para chegar na subnet e para sair da subnet, você precisa passar pelo NSG. É esse link que a gente vai estar fazendo agora, nesse momento. NSG Hub, SPK1, SPK2. Vou clicar no NSG Hub, né? Olha só que bacana o que ele tem aqui. Lembrem que ele é um filtro de regras. O que ele traz aqui? 2 tabelinhas de regra, né? A gente pode acessar essas tabelas por aqui, que é o local indicado. Ó. Regras de inbound. O que significa regras de inbound? É as regras de entrada, né? Quando está entrando esse tráfego. Isso aqui vai ser uma regra de inbound, valida na chegada. Então, notem que ele tem o quê? Uma prioridade. Quanto menor for o número da prioridade, mais ao topo ele fica. O nome, que é para mim a organização. O tipo de porta, né? Vai ter uma porta de origem, um protocolo que ele vai estar utilizando. Qual é a origem? De onde que ele está vindo, né? E o destino dele, para onde você está indo. E aqui a ação. Ou ele vai negar, ou ele vai permitir esse acesso. E de outbound é a mesma coisa, né? A gente não tem o ícone aqui, mas seria mais ou menos isso aqui, né? Uma regra de outbound, a saída dele para a internet. Seria mais ou menos como se ele estivesse trabalhando nesse formato aqui. Ele tem regra de entrada e regra de saída. A gente não vai mexer em regra agora, a gente vai mexer em regra depois. Ponto importante que eu quero mostrar. Aqui, network, se eu quiser associar esse NSG a uma placa de rede, que não é ideal, porque a gente descentraliza demais o gerenciamento. E aqui, subnet, que é o ponto que a gente vai fazer. A partir das subnets é que a gente vai estar associando o NSG. É bem simples de associar, olha, eu vou clicar em Associate. E aqui o cuidado. O que acontece? Eu já vi em prova cair umas telas bem parecidas com essa.
dizendo, você pode associar o seu NSG aonde? E aí tem uma tela assim. Aí vai perguntar, VNet, Subnet, e a galera acha que é VNet, por quê? Porque ele está listando aqui na hora da associação a VNet, mas não. Ele pede a VNet para que, a partir da VNet que você escolheu, ele liste as subnets. Ó, escolheu a VNet e agora eu vou listar a subnet. E ele vai ser associado à minha subnet. Vou dar um OK. E aí ele vai fazer essa associação. Ó, já está aqui associado, porque ele está fazendo a proteção. Vamos para os próximos. Vou clicar aqui em Network Security Group. Vamos para o SPK01. E aqui no SPK01 a gente vai fazer a mesma coisa. Subnets. A gente vai clicar em Associate. Virtual Network. O SPK1. A subnet. Sub SPK1. OK. E aí ele vai estar associado também. Ok? E agora a gente vai clicar aqui no terceiro. O NSG SPK2, mesma coisa, associar Virtual Network SPK2 e a subnet sub SPK2. Ok. Todo mundo com seu NSG associado da maneira correta, subnets vão estar protegidas. Né? O que eu vou mostrar para vocês agora? Vamos aqui em Virtual Network. Aqui a gente tem nossas 3 Virtual Networks. Eu vou clicar na primeira, na VNet de Hub. Então aqui a gente tem várias características da VNet de Hub. Aqui a gente tem essa... Eu vou entrar mais nesses detalhes na parte de Virtual Machine e eu vou entrar aqui nessa parte de Settings em algumas das configurações que são importantes. Address Space é aquele endereçamento que a gente definiu lá no início. Cai em prova. Você pode trocar o Address Space? Posso. Poderia vir aqui e modificar esse Address Space. Você pode adicionar um novo Address Space? Poderia vir aqui e colocar 172.16.00/24. Poderia, tá? Ele aceita que você altere isso. Então eu posso alterar a qualquer momento. Connected Devices, né? São dispositivos conectados. A gente não tem nenhum dispositivo na rede ainda. Quando a gente criar uma máquina virtual, ele vai mostrar a placa de rede da máquina virtual, dizendo, olha, você está em uma subnet que faz parte da VNet Hub. E aí você sabe quais os dispositivos que estão com conexão nessa sua VNet. Subnets, né? A gente criou uma subnet lá no Start, mas caso agora eu quero criar mais subnets, simplesmente eu venho aqui em subnets e dou um adicionar, e aqui eu tenho as opções de nome e também de endereçamento e outros itens que não são importantes para nós nesse momento. DDoS Protection, Firewall são aqueles itens que a gente já tinha passado. A parte de Security é uma parte do Security Center, onde ele está fazendo validações em cima do meu ambiente para entender se eu estou com os requisitos de segurança habilitados. A gente também não vai entrar nesse item agora. DNS, ele é super importante para os ambientes padrões, tá? Como que você faz para uma máquina receber um DNS, tá? Eu vou reforçar isso lá na parte de máquina virtual. Mas as características da placa de rede, por exemplo, a gente ir lá botão direito na placa de rede, IP, colocar um IP, chumbar um IP manualmente, a gente não faz isso no Azure, senão a gente perde a conexão com a máquina. E para DNS também, embora o DNS seja mais simples, se eu colocar um DNS na mão e reiniciar a máquina, eu consigo acessá-la novamente. A máquina normal, não. Mas o DNS, se eu quero dizer, não quero, por padrão, qual o DNS de cada dispositivo que é conectado aqui? Os DNS do Azure. Rafa, eu quero usar um DNS diferente, eu quero configurar o meu DNS da minha rede, eu venho em Custom, e aqui eu posso ir adicionando quantos endereços de DNS eu quero. Tá? Posso colocar um público, um privado, eu faço essa configuração. Então, alterar o DNS das máquinas é na VNet. Eu seto na VNet, todo mundo que conectar nessa VNet vai receber o mesmo DNS. Peering, galera. Peering é a conexão, aquela que a gente falou, onde a gente vai interligar as VNets que, por padrão, não se falam. A gente vai fazer com que elas se comuniquem através do peering. A gente vai ver isso na próxima aula. E aqui eu quero mostrar um item que é legal. Ó. Na parte de monitoring, a gente tem esse ícone aqui de diagrama. Ele monta uma topologia de rede. Muitas vezes ele demora um pouquinho, tá? Pode ser que para alguns ele nem apareça ainda isso, porque ele demora um pouquinho para fazer a criação. Outro ponto. Olha o desenho que ele monta, né? Ele pega somente um Virtual Network. Ele não faz esse desenho completo como a gente montou aqui. Então ele pegou um Virtual Network. O que ele fez aqui? Ó? A VNet, a Subnet e o NSG, seguindo uma ordem. Né? Então é isso aqui. VNet, Subnet e o NSG aqui. A gente nem colocou o ícone aqui de Subnet, porque ele nem trouxe para nós aqui o ícone de Subnet. Tá? A gente nem tem aqui
ícone de subnet nesse momento, né? Que é com uma bolinha central, diferente do que ele tem aqui, que já tá com 3 bolinhas. Então, ok, em cada uma delas você pode ir lá e conferir como está o seu desenho de rede. Né? Quando a gente começar a colocar máquina, IP público, tudo isso, tudo que estiver conectado na VNet vai estar aqui, tá? Vai se ligar. E aqui você pode fazer um download, baixar esse desenho de topologia, que também ajuda você a fazer uma documentação sobre isso. Agora, para a gente finalizar, pessoal, a gente já fez todo esse desenho, né? A única coisa que faltou foram os peerings. Vou até dar um save aqui de novo para a gente ir mantendo esse desenho por enquanto. Vou vir aqui em Resource Group, e já para a galera não se assustar, notem que ele cria esse cara aqui, ó, Network Watcher RG. O que é isso? Quando a gente cria uma estrutura de Virtual Network, ele vai criar um Network Watcher para cada região. Pensem o seguinte, o Network Watcher são ferramentas que possibilitam que a gente faça um troubleshooting na parte de rede. Já que a gente não consegue entrar lá na placa de rede de uma VNet, de um dispositivo, né, muitas vezes de um firewall, de uma máquina virtual, como que a gente sabe se a máquina está conectando ou não, se tem algum tráfego no meio do caminho? Então o Network Watcher ele é usado para fazer deploy de ferramentas que a gente usa para fazer troubleshooting de rede. Uma máquina chega, está dando conexão negada, né, tá conseguindo trocar pacote, por onde que está indo o caminho, qual o next hop que ele está utilizando para poder seguir esse caminho. Com isso aqui que a gente fez de deploy hoje, a gente não tem nenhum custo ainda. A gente vai começar a ter um custo quando a gente chegar na parte de máquina virtual. Eu vou até abrir aqui o meu Custom Management Billing, que é onde a gente valida os custos que a gente tem em cima da nossa subscription. Né? Tá aqui a minha subscription, eu vou clicar aqui em Custom Management, e dentro de Custom Management eu vou clicar aqui em Custom Analysis. E em Custom Analysis ele vai trazer um escopo do que eu gastei até agora e uma previsão de custos. Lembrando que eu estou usando uma subscription trial, essa subscription aqui ela vai levar 30 dias ou enquanto eu gastar lá os meus R$1.000. Vamos ver se ele está mostrando aqui para mim quanto que eu tinha lá no início, ó, R$1.041,60. Olha aqui, galera, não tive nenhum custo ainda, né? Nada de custo, porque a gente não criou nada que tivesse uma precificação. Conforme a gente for utilizando esse custo, ele vai começar a subir aqui, vai começar a colocar os tipos de recurso que a gente está usando, né? Ah, você gastou mais com storage, você gastou mais com máquina virtual, você gastou mais com tráfego de rede. Tudo isso ele vai trazer para que a gente possa ir conferindo aí no decorrer dos nossos laboratórios. Certo, galera? Então, com isso aí, a gente já está passando mais de 1 hora e pouco de aula, quase 1h30. A gente vai fechando essa parte de Virtual Network. Né? A gente finalizou aqui essa parte prática do que a gente tinha para validar. Né? Conseguimos criar essa estrutura básica. E agora, na próxima aula, né, isso vai ser agora na nossa quinta-feira, a gente vai para a parte de máquina virtual. A gente vai começar a colocar a máquina virtual dentro dessas estruturas que a gente já deixou criado, ou seja, a gente está com o nosso esqueleto de rede todo criado, a gente vai começar a colocar estruturas ali dentro e nessas estruturas a gente vai começar a fazer um teste de comunicação entre elas. E aí que a coisa vai começar a ficar legal, as máquinas virtuais a gente vai acessar, vai olhar as regras, como que a gente pode liberar um acesso, bloquear um acesso, a gente vai trabalhar todos esses pontos, aí vai ser uma aula muito bacana. Ok? Por hoje é só, a gente vai finalizando aqui a nossa aula, espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Hoje foi a nossa terceira aula, uma aula um pouco mais prática, onde a gente já fez desenho, a gente validou CAF e a gente foi para a estrutura de rede dentro do Azure de maneira prática. A gente vai finalizar um pouquinho na parte de peering na próxima aula, mas o foco central vai ser máquinas virtuais. Beleza, galera? Espero que vocês estejam gostando. Continuem assistindo aí a nossa maratona Azure Partiu Nuvem. E até mais, galera. Grande abraço a todos e até mais, pessoal. Tchau, tchau.